Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai começar um assunto novo que é biodiversidade, tá? Nós vamos ver biodiversidade, biomas, organização dos seres vivos a partir de agora, ok? A gente vai começar fazendo uma breve leitura e explicação do texto, tá bom? Bom, se vocês lerem aqui nesse texto, ele vai falar que nós temos mais ou menos uns 200 países distribuídos nos diversos continentes do nosso planeta, da Terra. Mas somente 17 deles têm aproximadamente 70% dos seres vivos da Terra, tá? Isso dentre espécies de plantas, animais, fungos e todos os seres vivos que tem. Esses países que têm essa grande concentração de biodiversidade, né, de diversidade de seres vivos, são chamados de países megadiversos, tá? Mas o que é a biodiversidade? Se a gente abaixar aqui o nosso PDF, a gente vai ver que biodiversidade ou diversidade biológica refere-se à variedade da vida em todos os seus níveis de organização, como os genes, as espécies, os ecossistemas e, em última instância, até a própria Terra, tá? Bom, existem, no entanto, alguns locais em que essa biodiversidade ela é extensa, ela é exuberante, ela é muito maior. Então, esses países são chamados de países megadiversos. O Brasil, por exemplo, ele abriga 12% de todas as espécies presentes no planeta. Logo, nós somos um dos países megadiversos e nós somos o país que tem a maior taxa de seres vivos, né, de diversidade biológica. Por isso que todo mundo sempre está de olho no Brasil. Todo mundo sempre fala, né, que o brasileiro, nós precisamos proteger a Amazônia, a Mata Atlântica, porque é aqui que se concentra a grande quantidade de plantas e de animais, certo? Bom, alterações na biodiversidade podem causar desde mínimas até profundas mudanças no ecossistema, tá? Isso pode causar, por exemplo, dificuldade na polinização das plantas. Se vocês lembram daquele filme Bee Movie, naquele filme diz muito bem, né, o que acontece quando as abelhas param de produzir o mel, param de polinizar as plantas, né? As plantas começaram a morrer, certo? Purificação da água também graças a seres vivos que estão na água, né? Graças à proteção, né? Ao equilíbrio natural que tem ali naquele lugar, tá? Regulação do clima, né? As árvores são importantes, por exemplo, para a regulação do clima, né? Em lugares onde tem mais área verde, esses lugares são mais frescos. Quem mora ali perto do quartel ali do exército, né, da área verde do exército, já percebe que à noite, de madrugada, de manhãzinha é bem mais frio do que no restante da cidade, certo? Bom, essas são alterações, são mudanças que a gente vê mais de forma direta, mas existem alterações também de forma indireta, como por exemplo, a falta de predadores para alguns mosquitos. Se vocês perceberem, né, algumas doenças aumentaram e muito. Eu mesmo estava lendo um livro que estava falando assim, o livro foi escrito em 96 por um cientista que já até morreu, ele morreu em 96 mesmo, tá? Ele começou a ser escrito antes, mas ele morreu de câncer em 96. Ele falava que nos anos 2000 em diante, 2010, 2020, a dengue, por exemplo, iria aumentar em muitos casos. E hoje a gente tem vários casos de dengue, né? Inclusive, nós estamos no meio de uma pandemia nesse momento. E por isso nós estamos em casa. Por quê? Por conta de alterações biológicas, da gente acabar invadindo o espaço onde esses seres vivem, né? No caso, o vírus, ele não é um ser vivo, tá? Não é considerado por muitos cientistas um ser vivo, mas ele é um organismo, não, ele é uma estrutura, né, que ataca um organismo vivo, certo? O vírus, a dengue também é uma doença viral, né? Só que ela é transmitida através de um animalzinho vetor, que é um mosquito, certo? E aí, o aumento desse mosquito e o aumento da área de transmissão fez com que a dengue realmente aumentasse. Ou seja, um livro escrito em 96 previu isso nos anos 2000, né? E olha só, de 2000 para cá só aumentou cada vez mais o número de pessoas com dengue, né? O número de casos de dengue, certo? Bom, então por isso que a gente deve preservar a biodiversidade. Também, ó, nós temos uma das maiores taxas de espécies endêmicas do mundo. O que são espécies endêmicas? São espécies que só ocorrem em um lugar, tá? Em um determinado lugar. Então, esse é o significado do termo de espécie endêmica. Bom, a gente consegue organizar os seres vivos desde sempre. Na verdade, é uma curiosidade do ser humano organizar as coisas, né? A gente organiza o quarto, organiza o guarda-roupa, organiza a cozinha e os cientistas organizam os seres vivos de diversas formas. E essa curiosidade tem aqui nesse textinho, tá? A história da classificação dos seres vivos.
ela começou lá na Grécia Antiga, né? Primeiro, ela começou com filósofos gregos, não foram cientistas biólogos, nem químicos, nem físicos, né? Foram filósofos os primeiros a observar. Eles tinham muito tempo, eles observavam bastante a natureza e os fenômenos da natureza, e eles começaram a observar animais e plantas e começaram a fazer as primeiras classificações lá em 200, 300 anos antes de Cristo, tá? Essas classificações foram mudando, né, tanto para plantas como para animais. Se vocês lerem o texto, elas foram usadas até mais ou menos o século XV e século XVI, né? 1400, 1500, essas classificações ainda eram usadas, tá? Que foi durante a Idade Média, em que, se vocês lembram lá da aula de história, na Idade Média não houve tanta evolução industrial. Lembra que a evolução industrial, a evolução da ciência, ocorreu lá a partir de 1600 em diante, 1700, 1800, que nem a gente estudou lá anteriormente, que foi quando foram surgindo as máquinas, né? Foi quando foram surgindo novos estudos científicos. Antes disso, era muito difícil isso acontecer, tá? Bom, e aí com esses novos estudos, novos conhecimentos, foram se criando diversas outras formas de classificação dos seres vivos, né? Então aqui, ó, já começou a mudar, né, a forma de observação das plantas, certo? O André Cisalpino, por exemplo, ele começou a observar e caracterizar as plantas de diferentes formas, tá? Como a característica dos frutos. O John Ray começou a observar, separar plantas com sementes, notou também a separação de plantas que produzem ou não as flores, certo? E essas classificações foram melhorando ao longo do tempo, ao longo do texto. Se você for ler o texto, é claro que você vai ler para fazer as atividades, né? Você vai ver como foram feitas essas classificações. Mas a classificação mais próxima da atual foi feita por Carl von Linné, né? Esse rapazinho aqui, esse senhorzinho aqui. O Linneu, ele era um sueco, né? Ele era um cientista sueco. E ele acabou, ao longo de vários anos, desenvolvendo vários estudos. E a nomenclatura científica atual, por exemplo, foi ele quem criou, que é uma nomenclatura escrita em latim, né? O sistema binomial para dar nome às espécies também foi ele que criou, tá? Sistema binomial nós vamos estudar na próxima aula, ok? Os reinos, a classificação em reinos dos seres vivos, foi ele também que deu o pontapé inicial. É claro que essas classificações, ele levou diversos anos, ele levou vários anos estudando. Assim como hoje em dia isso acontece. A ciência, pessoal, aqui como na última frase do texto, ela diz, ó, esses episódios mostram que as ideias e teorias não nascem prontas, mas são construídas e alteradas ao longo do tempo. A ciência, ela tá sempre em grande alteração, ela sempre sofre grandes alterações, tá? Conforme os estudos vão surgindo, novas tecnologias vão ajudando, a gente vai melhorando e vai capacitando cada vez mais novos cientistas para novas descobertas, certo? Por exemplo, das diversas espécies que nós temos, né, e da probabilidade de espécies graças a estudos matemáticos, a gente ainda não descobriu um monte de espécies. Existem diversos seres vivos que estão enfurnados em florestas que a gente nunca viu e provavelmente nunca vai ver, e se Deus quiser a gente nunca vai ver. Por quê? Porque se a gente manter esses seres vivos intactos, a biodiversidade nesses lugares se mantém e o equilíbrio natural do ambiente também se mantém, certo? Bom, essa é a aula que eu queria dar para vocês. É uma aulinha bem introdutória pra gente só acompanhar o texto. Vocês vão fazer a leitura do texto e vão fazer as atividades, tá bom? Beijão!